Olá, o programa Universo Unifra está no ar e traz para você dicas de português, de língua estrangeira e também um material bem bacana produzido pelo nosso diretor de patrimônio aqui da instituição, Carlos Rui Robalo. Ele foi nas férias para a República do Cabo Verde e aproveitou para filmar alguns convênios com instituições de ensino e ainda ouviu relatos e fez imagens do vulcão que entrou em erupção no fim de 2014 na Ilha do Fogo. Ainda hoje, um bate-papo, uma entrevista com a professora Gabriela Marzali sobre como funcionam os intercâmbios aqui na instituição. Não saia daí! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, sou professor de espanhol aqui no Centro Universitário Franciscano e agora eu vou falar um pouquinho da prova de língua estrangeira. Então pessoal, a prova de língua estrangeira daqui do vestibular da Unifra, ela é pautada na habilidade de leitura. Não é cobrada a escrita, não é cobrada a oralidade, é cobrada a leitura. Mas qual seria essa leitura, né? A gente pode ver no programa referência que são dois tipos de leitura mais ou menos que são cobrados. A primeira é a leitura gramatical, né? Essa leitura gramatical, ela parte principalmente do entendimento de regras gramaticais da língua espanhola. É um estudo pautado principalmente no estudo das classes gramaticais. As classes gramaticais que mais se destacam, que costumam cair mais frequentemente na prova, são os pronomes, os vários tipos de pronomes, dos quais se pode destacar os pronomes pessoais, os verbos, as conjugações verbais nos diferentes tempos e modos, e as conjunções. Por outro lado, temos essa leitura crítica, que é uma leitura muito mais ampla, que exige outros conhecimentos. É a leitura, por exemplo, onde o aluno é avaliado com relação a identificar, por exemplo, o objetivo do texto, as informações principais, distinguir quais são as informações principais e as informações secundárias, as informações mais importantes e as menos importantes, e onde esse aluno também explora os vários contextos, né, as várias possibilidades de interpretação daquele texto, levando em consideração, por exemplo, o título do texto, a referência, as imagens. A gente não pode ler somente o texto verbal, a gente tem que ler o texto não verbal também. E é a partir desse conjunto que a gente faz uma leitura crítica, onde a gente interpreta e identifica esse texto até mesmo no seu gênero. Uma boa dica para fazer isso, então, para auxiliar esse caminho dessa leitura crítica e ao mesmo tempo leitura gramatical, é ler as questões antes de ler o texto. Quando a gente lê as questões antes de ler o texto, a gente mais ou menos já identifica o tema, as informações principais e aquilo que vai ser cobrado de mim nas questões. No próximo bloco, você confere o material produzido pelo nosso diretor de patrimônio aqui da instituição, Carlos Rui Robalo, imagens e relatos do vulcão que entrou em erupção no fim de 2014 na República do Cabo Verde. Fique conosco! Olá, a dica de hoje é de filosofia, é no tópico lógica e argumentação e o tema é inferências válidas e inválidas. Na lógica proposicional e na argumentação em geral, nós temos inferências. O que são inferências? Inferências são um encadeamento de proposições em que algumas proposições funcionam como premissas e que sustentam, dão base, dão razões, oferecem a garantia para uma conclusão. As inferências elas podem ser classificadas como válidas ou inválidas. As proposições elas são sempre verdadeiras ou falsas. É importante aqui não confundir inferências válidas ou inválidas e proposições verdadeiras ou falsas. O que são exatamente inferências válidas ou inválidas? Como que nós podemos distinguir? Primeiro ponto, uma inferência ela pode ser considerada um tipo de relação lógica entre uma premissa ou algumas premissas e uma conclusão. Inferências inválidas. Eu tenho premissas que são verdadeiras, mas
a passagem da premissa para a conclusão, essa verdade ela se perde e eu tenho uma conclusão falsa. Esse tipo de encadeamento, esse tipo de inferência é chamado de inferência inválida. O que são as inferências válidas, então? Bom, as inferências válidas, elas são os outros tipos. Por exemplo, nós temos algumas que podem ter premissas que são falsas e a conclusão falsa. Mas alguém pode dizer, como assim? Isso é muito estranho. Um argumento com premissas falsas e conclusão falsa, ele deveria ser inválido. Não, vejam, nós não perdemos a verdade aqui. Isso não ajuda em nada, não colabora em nada na argumentação, mas não há perda de verdade. Existe um outro tipo de relação lógica em que nós podemos ter premissas falsas e a conclusão é verdadeira. Esse caso também é um caso estranho, não é um bom argumento. Nós conseguimos a verdade como que por acaso. O melhor argumento que nós temos em lógica são aqueles argumentos que partem de premissas verdadeiras e nos levam a conclusões verdadeiras. Esse aqui é o argumento correto em lógica. É o melhor argumento que existe. Um detalhe importante, caso haja mais do que uma premissa, se você tiver uma premissa falsa, você deve considerar o conjunto todo como um conjunto de premissas falsas. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado. Chegou a hora de conferir a reportagem especial com o nosso diretor de patrimônio aqui da instituição, Carlos Rui Robalo. Durante as férias, ele foi para a República do Cabo Verde com familiares e amigos. Durante esse período, ele aproveitou alguns dias para firmar convênios e intercâmbios com instituições de ensino superior e ainda conhecer o vulcão da Ilha do Fogo, que entrou em erupção no fim de 2014. Vale a pena conferir as imagens e todo o material que ele produziu especialmente para a TV Unifre. Férias é sinônimo de descanso, certo? Para Carlos Rui Robalo é possível conciliar diversão em família com as oportunidades de desenvolvimento para a educação. Durante 15 dias, o diretor de patrimônio da Unifra foi com a esposa e a filha para a República do Cabo Verde, um país colonizado por portugueses no século XV, localizado em um arquipélago formado por 10 ilhas no Oceano Atlântico. Durante o intervalo dos passeios, o funcionário foi recebido pelas principais autoridades do governo. Visitou as 3 principais universidades do país africano para conhecer a estrutura e formalizar o intercâmbio entre as instituições. Fui para Cabo Verde, lá eu consegui ser recebido pelas 3 principais universidades do país, né, seus respectivos reitores e vice-reitores, e conseguimos efetivar com a Universidade na Ilha de Santiago, Universidade de Santa Catarina, né, a cidade de Santa Catarina. E assinamos o convênio, e ao mesmo tempo com outras duas universidades, a Universidade de Cabo Verde, nós já deixamos praticamente acertado um segundo convênio, bem como com a única Universidade Intercontinental. O que não estava nos planos da família era que o vulcão na Ilha do Fogo entrasse em erupção poucos dias antes da viagem para Cabo Verde, desalojando mais de 1.500 famílias. Depois da notícia, Robalo não queria perder a oportunidade de conhecer de perto os rastros do fenômeno natural. Quando nós planejamos ir até Cabo Verde, no mês de novembro saiu a notícia pela internet, nos meios de comunicação, que o vulcão do Fogo, localizado na Ilha do Fogo, uma das ilhas que compõem Cabo Verde, tinha entrado em erupção, né? Mais especificamente no dia 23 de novembro. Nos chamava atenção porque a Rede Globo tinha passado uma reportagem, um Globo Repórter, no meio de novembro, uns 10 ou 15 dias antes da erupção, mostrando o povoado Chão das Caldeiras, onde tinham lá em torno de 1.500 pessoas que moravam lá com suas residências, escola. E aí nós conhecemos uma jornalista no hotel, né, que só entrava alguém, podia entrar alguma pessoa lá com autorização específica do delegado geral lá. Então a gente teve sorte de conhecer esse senhor e ele nos levou até o vulcão, porque na entrada do vulcão tem barreiras do exército, não permite que ninguém, exceto gente do governo ou alguns moradores
líderes da comunidade que existia lá. Então a gente conseguiu ir bem, isso aqui essa comunidade está a 2.000 metros de altura, o pico do vulcão tem 2.890 metros, nós chegamos bem na base do vulcão mesmo, dentro da cratera. Aonde mostrou na reportagem da Globo, não existe mais nada. Existiam lá plantações de uva para vinho, né? E uma comunidade foi toda destruída. Histórias como a do seu Daniel, que presenciou de perto 13 erupções do vulcão nos últimos 64 anos. O seu Daniel, um senhor de 81 anos, né? Ele presenciou a erupção de 1951, a de 1995 e a última de dezembro de 2014. Tá? Esse senhor comentou, fez uma coisa assim, ó, que ele sentiu medo de todas as formas, sentindo a terra tremer sob os pés, um rugido de interminável, de 2, 3 horas do vulcão, que esse rugido segundo o Major Narciso, são alguns centenas ou milhares de explosões dentro do solo que se transformam num rugido único, tipo um trovão prolongado, né? E depois o cheiro de enxofre por causa da fumaça e a última, a visão da lava descendo as encostas do vulcão. Então, segundo o seu Daniel, ele experimentou medo em todos os, né, o medo na pele, o medo no olhar, o medo porque o cheiro do enxofre ressecava e tende a asfixiar, né? Além das histórias, na bagagem Robalo trouxe lembranças do vulcão de 1951, a maior erupção dos últimos 100 anos em Cabo Verde, e uma pedra do último fenômeno natural em 2014. A lava da erupção de 1951, tá? Do vulcão do Fogo, Ilha do Fogo, de Cabo Verde. E essa foi uma das maiores erupções dos últimos anos, lá dos 2, 3 séculos. Nesse caso, na erupção de 2014, de dezembro, essa erupção cobriu 500 campos de futebol, aproximadamente 436 hectares, de 3 a 6 metros de altura de lava. Nesse povoado existia um hotel, existia igreja, posto de saúde, e todo coberto. Não foi apenas a aproximação com as instituições de ensino e a experiência de conhecer o vulcão da Ilha do Fogo que fez a viagem ser inesquecível para a família. Robalo se encantou com a hospitalidade do povo de Cabo Verde e recomenda aos estudantes conhecer o país da África, que é formado por pequenas ilhas. Cabo Verde, ou assim como os países da África, não são uma rota turística para o brasileiro. Nós vamos viajar para os Estados Unidos, para a Europa, Caribe, mas países da África a gente geralmente não é uma rota, um roteiro turístico para o brasileiro. O que mais marca no país são as pessoas. A cordialidade, a receptividade das pessoas, a educação, o carinho, o sorriso, sempre. Desde a pessoa que te vende no supermercado, a pessoa do hotel, o pescador lá na praia, né? Aquele garoto que tá jogando futebol com uma bola de borracha lá na praia junto com o mar. Dessa gente toda, por mais humilde, do agricultor até um dos chefes do Estado, ministro, que a gente teve a oportunidade de encontrar e de se relacionar, são todos da mesmo tratamento de cortesia e de acolhimento. Muito obrigado ao Robalo, que fez esse material especial para exibirmos aqui na TV Unifre. Você está pensando em estudar fora do país, adquirir experiência, cultura e melhorar o currículo? Então não perca no próximo bloco um bate-papo com a professora Gabriela Marzali sobre como funcionam os intercâmbios culturais aqui na instituição. Não saia daí!
Voltamos com o programa Universo Unifra, agora conosco a professora Gabriela Marzari, assessora das Relações Internacionais da Unifra. Tudo bem, professora? Tudo bem. A gente olhou num dos blocos anteriores uma reportagem com um funcionário aqui da casa, o diretor de patrimônio, Carlos Rui Robalo, que viajou recentemente ao Cabo Verde e firmou alguns convênios com universidades do país. Como é que funciona a importância desses novos convênios, alguns convênios que estão engatilhados? O que significa isso para a instituição, professor? Bom, Quintana, nós estamos caminhando no processo de internacionalização do Centro Universitário Franciscano desde 2006, né, quando nós iniciamos as relações internacionais formalmente na instituição, quando foi criada a Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais. E o objetivo da ARAI, então, é justamente ampliar a rede de cooperação com outras instituições internacionais e nacionais também, para que os nossos alunos, então, tenham uma porta de acesso aos intercâmbios acadêmicos, que são extremamente importantes para a formação do nosso futuro profissional, para que ele tenha uma formação mais ampla, que não se resuma à sala de aula, digamos assim. Vamos aproveitar essa oportunidade da presença da professora para falar um pouquinho de como funcionam esses intercâmbios que já existem, essas parcerias que a instituição já firmou. Isso, então, retomando a tua pergunta anterior, né, nós formamos inúmeros convênios desde 2006, formalizamos esses convênios, são acordos entre as instituições que se dizem parceiras na busca pela internacionalização. E, claro, o objetivo é o mesmo, é internacionalizar a instituição e o corpo docente e os alunos destas instituições, para que a gente avance, inclusive, na pesquisa, não apenas no ensino, mas também na pesquisa em âmbito internacional. Isso é muito importante para nós, Centro Universitário Franciscano, que almejamos nos tornar uma universidade, porque isso conta muito perante o MEC e o governo federal, né? Então, nós, além de formalizarmos os convênios, nós temos uma meta que talvez seja ainda mais difícil depois da formalização, que é a manutenção desses convênios. Não basta nós formalizarmos, protocolarmos os documentos, né, dizendo que existe uma parceria entre a Unifra e essas outras instituições estrangeiras, se nós não alimentarmos, se não fomentarmos esses convênios. E para isso, então, acontece a ida e a vinda de alunos intercambistas ou de professores que queiram, então, participar desses programas de cooperação. Como que eles funcionam? Basicamente, para os nossos alunos aqui, nós lançamos editais de seleção. Então, 2 vezes ao ano, uma vez cada semestre, nós lançamos um edital de seleção interna para que nós, então, tenhamos ali os melhores alunos de cada área, para podermos enviar para o exterior e também para universidades nacionais, quando for o caso, né? Mas realmente é um processo seletivo bem rigoroso, porque não basta o aluno ter boas notas, ele precisa apresentar realmente um perfil acadêmico que envolve maturidade, que ele seja capaz de cooperar com os seus colegas, porque saindo daqui ele vai ter que buscar muitas parcerias entre os próprios colegas das suas turmas, dos seus grupos de estudo. E, além disso, nós precisamos muito do apoio das coordenações de cada curso, porque são os professores coordenadores que, num primeiro momento, falam, espalham, divulgam a ideia para os demais colegas do curso, do corpo docente, para que esses professores, então, espalhem a notícia de que existe um edital aberto e que o aluno pode se inscrever e participar. E depois, então, o aluno vem até a ARAI e depois de inscrito no edital, a gente começa a dar conta de todas as etapas que envolvem entrevistas. Essas etapas envolvem entrevistas, análise curricular, análise da carta de recomendação. Nós pedimos 2 cartas de recomendação, geralmente uma do professor coordenador e outra do professor com o qual o aluno trabalha na instituição. Por quê? Porque nós não temos conhecimento a fundo do perfil acadêmico desse aluno, né? Quem vai saber me dizer se o aluno tem perfil ou não acadêmico é o professor com o qual ele trabalha. E como é que seria, porque com certeza depois dessa entrevista muitas pessoas vão dizer, que bacana, quem sabe surge uma oportunidade no intercâmbio. Sim. Qual o perfil do aluno, o que ele precisa fazer para se gabaritar, para ter condições de concorrer e quem sabe conseguir participar do intercâmbio? Certo. Essa é uma pergunta que eles sempre fazem, inclusive, professora, o que eu preciso fazer, né? Que semestre eu tenho que estar para começar a participar do processo seletivo? Então, nós trabalhamos dentro da resolução de 2011,
que é a resolução para intercâmbios, que foi então redigida pela Prograde da instituição, aqui da instituição, e nós, alunos a partir do terceiro semestre, podem se candidatar a uma vaga de intercâmbio. Alunos formandos, a resolução não prevê isso, que alunos formandos participem do processo, mas existem casos específicos de realização de estágios no exterior. Então, a gente tem que analisar mais especificamente, com mais rigor, esses casos. Mas o que o aluno precisa apresentar, então, para concorrer e ser efetivamente selecionado? Bom, nós não temos muitas vagas, então realmente apenas os melhores serão selecionados, né? Então, os melhores alunos são aqueles que possuem um desempenho igual ou superior a 70% de aproveitamento nas disciplinas realizadas até o momento da candidatura, né? Alunos que tenham um ingresso já na pesquisa ou que participam de um projeto de extensão ou de um projeto de monitoria, alunos que, além da sala de aula, têm uma contribuição e dão uma contribuição para a sociedade, né? Então, nesses outros projetos. Além disso, alunos bolsistas de iniciação científica, obviamente, né? Além disso, o aluno tem que demonstrar que ele tem, sim, maturidade. Por quê? Porque ele estará sozinho na instituição estrangeira, né? E nós precisamos confiar nesse aluno, que ele leve o nome da Unifra e que ele leve muito bem esse nome adiante, né? Nós não podemos nos arriscar a enviar alunos inconsequentes, alunos que não vão nos representar bem internacionalmente. Como eu falei antes, as cartas de recomendação, elas nos ajudam nesse sentido, porque, de certo modo, eu me sinto respaldada pelos professores que indicaram esse aluno, eles têm responsabilidade no processo também, né? E uma coisa muito importante, um fator muito importante para a seleção é a questão da língua, né? Quando o aluno escolhe um país, por exemplo, Canadá, que fala inglês como língua materna, né, o idioma oficial do país, ele tem que apresentar uma proficiência linguística compatível com o país onde ele quer realizar o intercâmbio, onde ele deseja realizar o intercâmbio, neste caso o inglês no Canadá. E ainda estamos trabalhando um pouco essa questão, porque sabemos das dificuldades, né, não dos alunos da Unifra, mas dos alunos brasileiros, das instituições brasileiras, em relação à questão linguística, porque a maioria não possui proficiência numa língua estrangeira, né? Então, essas questões estão sendo trabalhadas cada vez mais por nós, pela instituição. Vai ser bastante interessante, então fica claro que além da questão do rendimento dos alunos, é importante também a questão comportamental, disciplinar, para que o aluno represente a instituição. E quais são alguns desses intercâmbios? A gente fez, eu tinha perguntado inicialmente, até para os estudantes saberem que países, quais são as oportunidades que surgem, né? Sim, então, temos convênios com o Canadá, estamos ampliando a rede de convênios com o Canadá, que é um país muito receptivo em relação aos nossos brasileiros, aos nossos intercambistas. Inclusive, é um país que, além de nos receber muito bem, está abrindo as portas para que nós fechemos novos convênios, novas parcerias. Agora, no dia 18 de março, nós estaremos recebendo aqui na instituição uma delegação canadense, então para nós é uma satisfação também. Essa delegação vem por conta de um convênio que nós assinamos no ano passado. Então, eles vêm para a instituição para conhecer as dependências da instituição, os laboratórios, o corpo docente, né? Para poder enviar alunos canadenses para cá. Além disso, temos parcerias com os Estados Unidos, que é um país bastante atrativo, principalmente para os alunos que buscam o Ciências Sem Fronteiras, que é um outro programa que a instituição oferece, é um programa do governo federal. A Unifra aderiu ao programa ainda em 2011, então muitos dos nossos alunos já foram contemplados, estão retornando, alguns já estão pré-selecionados para a nova etapa do programa, que irá acontecer agora em 2015. Temos convênios temos muitos convênios com Portugal, acredito que seja em função da língua especificamente, porque aí acaba não sendo um obstáculo, os nossos alunos falam português, os alunos de Portugal falam português, mas eu já ouvi de alguns alunos nossos que voltaram que não basta saber português para fazer intercâmbio em Portugal, em função da grande diversidade cultural que as instituições portuguesas abarcam, há muitos falantes de outras línguas e o inglês acaba sendo o idioma comum entre os alunos que estudam em Portugal, inclusive, né? Interessante. Mas temos muitos convênios com Portugal, acho que é o país que mais absorve os nossos alunos. Temos convênios com Espanha, com Escócia, com Inglaterra. E aí,
por diante, né? São várias as possibilidades, mas como eu disse antes, o aluno precisa ter perfil e o que mais nos preocupa, assim, é que muitos alunos deixam para pensar na questão dessa formação linguística, sobretudo, no final do curso de graduação. Eu acho que isso tem que ser repensado. A instituição está fazendo a sua parte, a instituição oferece, na maioria dos cursos hoje de graduação, os alunos já têm língua inglesa instrumental, já nos primeiros semestres. Por quê? Porque isso vai dar um aporte muito bom para eles ao longo do curso e para a sua formação integral. E, além disso, uma ação que nós estamos, inclusive, iniciando hoje é, a partir da vinda, do retorno dos nossos alunos do Centro Universitário Franciscano, depois do intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, oferecer encontros de conversação livre em língua estrangeira. Então, hoje nós já temos um grupo que vai se reunir das 5 às 6 da tarde para falar inglês, né? E quem vai conduzir, claro, sob minha orientação e a orientação do professor Rodrigo, que coordena o Unifra Idiomas aqui na instituição, mas quem vai conduzir esses encontros são os próprios alunos bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, nossos alunos, que retornaram agora no mês de janeiro para a instituição. Excelentes alunos que voltaram com uma bagagem incrível, com inglês melhor ainda e que tem muito a contribuir com todos nós. Que bacana, professor. Infelizmente, nosso tempo já está encerrando, mas até para deixar uma mensagem, com certeza vai despertar a curiosidade de alguns alunos. Claro. E eu acho que o bacana é que, como a senhora falou recentemente, antes do programa, a professora perguntei se chamava de senhora Gabriela, mas é uma questão de respeito. Claro. Algum aluno venha a ter interesse em participar, em concorrer ao intercâmbio, mas ainda não esteja pronto. A orientação também para essa preparação é possível, buscar orientações com vocês. Eu sempre peço que os alunos nos procurem, né? Nós atendemos aqui, estou aqui todas as tardes, mas podem também mandar e-mail, é arai@unifra.br, o e-mail da Arai, e também todas as tardes eu posso atender pessoalmente esses alunos, com o maior prazer eu me disponibilizo a isso. Por quê? Porque a gente tem que trilhar esse caminho ele não existe já consolidado, a gente está consolidando aos poucos. Né? Como eu falei, a Arai existe desde 2006, mas a questão da internacionalização no Brasil é muito recente. Então, nós sabemos que na Europa isso já acontece há muito tempo, na Europa, por exemplo. Mas no Brasil, internacionalizar é preciso, com urgência, só que ainda não sabemos quais são os melhores meios de fazer isso. Agora eu vou participar do encontro muito importante para a Unifra e para a comunidade da Unifra, que é a FAUBAI, que é o Fórum das Assessorias para Universidades Brasileiras. Então, nesse encontro, que eu participo todos os anos, os assessores de relações internacionais de todas as instituições do Brasil se reúnem com representantes internacionais para discutir novas estratégias de internacionalização. Nós aprendemos com eles e, ao mesmo tempo, começamos a dar passos maiores nesse processo. Né? Então, a partir daí. Mas, com certeza, a Arai tem o maior prazer em atender esses alunos e dar toda a informação necessária desde o início do processo, porque não adianta só se candidatar, né? O aluno tem que saber exatamente quando se candidatar, por quê, como, o que ele tem que fazer para conseguir efetivamente a vaga. Então, realmente, é preciso conversar com a Arai. Certo? Perfeito. Professora Gabriela, muito obrigado pela ordens. Participação. O assunto passou rápido, a gente vai voltar a retomar com certeza a questão dos intercâmbios, esses trabalhos. Nós vamos em seguida, nesse semestre, trazer alguns desses intercambistas, falar um pouquinho sobre essas experiências nos outros países. Né? Eu queria apenas fazer um agradecimento, antes que eu esqueça, ao meu querido colega Carlos Robalo, tu fizeste no início. Graças ao Carlos, nós agora formalizamos convênios com a África. Né? É um país exótico, os alunos já vêm nos procurar querendo fazer intercâmbio na África do Sul. Então, graças ao Carlos Robalo, que esteve lá agora há pouco, nós formalizamos já 2 convênios importantes para a instituição. E esse é o meu apelo aos colegas da instituição quando saem, né? Mesmo nas suas férias, que conseguem tratar ali um diálogo com instituições estrangeiras, que nos coloquem em contato com essas instituições, para que a gente consiga formalizar as parcerias a partir deles também. O Robalo, além de ser uma grande figura, é metido, né? Conheceu todas as autoridades do Cabo Verde, visitou, ainda trouxe convênio para a instituição. Representou muito bem a instituição. Reforçando, o e-mail arai@unifra.br, você conversa com a professora Gabriela Marzari e pode tirar mais dúvidas. Professora, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer conversar com vocês. Tá certo, o programa Universo Unifra volta na próxima semana. Até lá, tchau.